Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Professor Sérgio Bode aqui. Essa é a nossa primeira videoaula, nossa aula à distância nessa quarentena, nessa situação psicodélica em que nos encontramos. Espero que vocês estejam se protegendo. Eu estou aqui na minha casa. É, A gente vai começar a estudar assuntos novos. A gente tem matéria nova para conversar sobre. É uma matéria que eu particularmente acho bastante instigante, que eu gosto bastante de ler sobre, de refletir sobre, e não só eu, quanto a humanidade de um modo geral nos últimos milhares de anos. A gente vai falar um pouco sobre história desse assunto e aí percebe-se que essa história não é de agora, é uma história que tem já uns 2000 anos pelo menos, né? Datada ali, registrada, escrita. A gente vai começar a falar sobre constituição da matéria, que é um dos pontos principais que a química estuda, né? É a matéria e as suas transformações. Então a gente vai começar a falar sobre do que é feita a matéria, do que sou feito eu, do que é feito você, seus parentes, a sua casa, o que você come, o ar que você respira. Só não o vácuo, que seria a ausência da matéria, né? Mas tirando o vácuo, numa análise simplista, a gente vai estudar todo o resto. Quem começou essas discussões, aonde a gente tem o primeiro registro de discussões sobre do que somos feitos, a gente vai começar a falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou primeiro passar uma fotinho que é essa. Essa foto é uma foto que eu acho espetacular, é uma ideia genial, é uma ideia bem recente, é uma foto recente que foi premiada no Reino Unido em 2017. O prêmio foi por quê? O que é essa foto? Aqui não dá pra ver direito, mas eu vou dar umas aproximadas nessa foto. Essa foto é uma foto do átomo. Devem ter ouvido falar já nesse nome, átomo, é o que a gente vai se propor a estudar a partir de agora. Tem uma foto do átomo? Tem. Ela foi feita com uma câmera super cara, que ninguém tem acesso? Não, ela foi feita com uma câmera semi-profissional, que custa aí uns R$ 1.000, se você acha ela, sei lá, por aí usada, às vezes uma nova até. Uma câmera dessas que não é tão barata quanto um celularzinho barato, mas ela é uma câmera acessível. Essa câmera ela tirou foto de um átomo isolado. O nome dessa foto é Único átomo em uma armadilha de íons. Eu acabei de conferir aqui o nome dela. Essa foto foi premiada por quê? Porque a pessoa tirou uma foto de um átomo isolado, uma foto mesmo, feita de luz. Como é que essa foto foi feita? A pessoa conseguiu isolar num negócio chamado armadilha de íons, isolar um íon de estrôncio, que é um metal, Sr na tabela periódica, isolou um átomo de estrôncio e aí ficou incidindo um laser super forte na direção desse átomo. E esse átomo é muitíssimo pequeno. Ele acabou refletindo um pouquinho a luz, porque ele é muito pequeno, e a câmera não conseguia captar isso. Então, não sei se vocês estão familiarizados com esse recurso de câmeras semiprofissionais e profissionais, que é de longa exposição. Você deixa o orifício da câmera aberto por uma grande quantidade de tempo, ele vai captando luz. E aí passaram-se horas e horas, e aquele laser sendo refletido por aquele átomo isolado, acabou que de tanta luz que chegou na câmera, aquele pontinho foi crescendo tanto que deu até para enxergar na foto. Na verdade, isso não é uma foto de um átomo em tamanho real, porque a gente não consegue enxergar ele. Por mais que ele seja pequeno na foto, ele é muito menor que isso. Essa foto, na verdade, é a junção de toda a luz que aquele átomo refletiu, daquele laser incidindo nele durante horas e horas, e acabou crescendo tanto que a gente conseguiu enxergar. Então a pessoa ganhou um prêmio por ter tirado com uma câmera acessível, né? Mais ou menos acessível aí de grana, que não é uma câmera super cara, nenhum equipamento, porque os equipamentos, por exemplo, da Universidade Federal, que são equipamentos que não são nem tão top de linha, alguns são, custam o quê? 200 mil, meio milhão, R$ 1 milhão. Essa câmera custar R$ 1.000, R$ 2.000 é um grande feito conseguir tirar foto de um átomo, enquanto esses outros materiais não conseguem. Foi uma ideia bacana, uma ideia que eu considero genial. Então essa foto nos diz o quê? Bom, ela nos diz que estamos num caminho bacana de discussão em relação à constituição da matéria, de que de fato a ciência tem caminhado para rumos que conseguem explicar bem fenômenos, né? Que o átomo pode aparecer numa foto, que é uma coisa impensável quando eu estudei, por exemplo. Essa tirar foto do átomo? Nunca, como assim, né? Vai demorar aí uma centena de anos para alguém conseguir fazer isso. E fizeram em 2017, já passou esse ano aí há um bom tempo, então a gente já ultrapassou esse marco de conseguir tirar foto de um átomo. Muito louco, né? Átomo. Essa palavra começou a aparecer no vocabulário da humanidade em que momento?
Na Grécia Antiga. Os gregos são famosos pela sua filosofia de ficarem refletindo sobre natureza, sobre os pensamentos, sobre, enfim, vários assuntos, né? Bastante interessantes, inclusive, mas bastante complexos. É, E aí, um desses pensamentos era sobre do que somos feitos, né? De fato, na Grécia Antiga isso já existia enquanto uma questão a ser discutida. E existem várias tentativas de explicação, várias reflexões, várias filosofias sobre do que somos feitos. Algumas delas envolvem, por exemplo, os quatro elementos, ar, terra, fogo e água, e que de toda a matéria era feita da união desses elementos em certas proporções. E isso dava as propriedades da matéria que a gente consegue enxergar por aí. Peso, volume, se é áspero, se é liso, enfim, densidade, entre outras coisas. Se reage, pega fogo, não reage, enfim. Todas essas propriedades, sejam físicas ou químicas, elas eram tentava se explicar, né? Explicá-las com essas teorias entre aspas, né? Com essas filosofias, esses pensamentos, essas reflexões, tá? E aí, uma dupla de gregos é conhecida por lançar uma ideia, assim como todas as outras, bastante viajada, mas que no final das contas acabou gerando o conhecimento que a gente tem até hoje. Demócrito e Leucipo, que estão aparecendo aí, a fotinho, inclusive, Demócrito é uma pessoa que era pintada sempre de uma maneira bizarra. Esses dois acabaram lançando uma ideia que era a seguinte, de que a matéria ela era feita de um grande vazio e que nesse vazio habitava pequenos pontinhos feitos de matéria. Era um grande vazio com a matéria toda separadinha em pequenas bolinhas, pequenas esferas. Essas esferas, todas separadinhas umas das outras, né, como se fosse um grande granulado, eram o que eles chamavam de átomo. Essa palavra átomo vem do grego, quer dizer indivisível. Tá? Essas bolinhas, para esses camaradas Demócrito e Leucipo, lá 5 séculos antes de Cristo, uns 2.500 anos atrás, bastante tempo, significava o quê? Significava que a matéria não era contínua, porque para várias teorias dessas, a matéria ela ocupava todo o universo, então não existia um ponto do universo em que não existisse matéria, era tudo preenchido. Na verdade, a revolução que veio dessa teoria deles, da ideia revolucionária que eles tiveram, é de que, na verdade, a matéria é um grande vazio, e nesse grande vazio habita essas pequenas esferas, chamadas por eles átomos. Esses átomos, eles constituíam você, constituíam suas roupas, constituíam os rios, o ar, etc. Esses átomos, eles constituíam toda a matéria. E quais eram as propriedades desses átomos? Esses átomos eram esféricos, eles eram todos preenchidos por dentro. Eles não tinham um oco, um espaço vazio por dentro. Eles eram todos preenchidos. Então, uma palavra que diz respeito a estar preenchido é a palavra maciço. Então, esses átomos eram esféricos, maciços, e você não conseguia dividi-los em dois pedaços, não conseguia quebrá-los. Eles eram inquebráveis, indivisíveis. Eles eram, então, você não conseguia quebrar, não conseguia destruir, eram indestrutíveis. E se eram indestrutíveis, eram eternos também. Então, esses átomos, eles sempre existiram e sempre existiriam. O que fazia com que eles montassem, por exemplo, a orelha do macaco prego, ou o fio do seu cabelo, ou, sei lá, o fio da roupa que você veste, era só que quando uma matéria era decomposta, esses átomos eles acabavam vagando por aí até que montassem um novo tipo de matéria. Então você, feito de átomos, poderia estar sendo feito dos mesmos átomos que, sei lá, estavam na unha encravada do pé do Tiranossauro Rex sei lá, muito tempo atrás. Essa era a ideia da teoria entre aspas. Quando eu falo teoria, nesse contexto não se aplica, porque teoria científica, ela precisa de embasamento, de um modelo científico. Aqui no caso a gente está falando ainda de filosofia, mas era uma filosofia bastante interessante. Essa ideia de que tudo era feito de pequenas esferas maciças e indivisíveis, eternas, indestrutíveis. Eram os átomos. Bem, eles levaram muito crédito por essa ideia? Essa ideia foi muito difundida? Não. Não porque um filósofo da Grécia Antiga, chamado Aristóteles, que é bastantíssimo popular e conhecido, acabou apoiando não a teoria deles, mas a teoria dos quatro elementos. Então a teoria dos quatro elementos reinou na humanidade como uma teoria hegemônica, né, que tinha maior valor que o resto, que era mais aceitada do que o resto, durante ali uns 2.000 anos. 2.000 anos sendo a teoria hegemônica. Claro que outros pensamentos que envolviam o átomo acabaram aparecendo em momentos da história. Mas só no século XIX
na primeira década, inclusive, na primeira década do século XIX, 1800 a 1810, um físico inglês chamado John Dalton acabou resgatando esses conhecimentos de filosofia da Grécia Antiga, do Demócrito e do Leucipo, juntando com sua bagagem de estudos sobre a atmosfera, porque ele era um grande estudioso da atmosfera. Ele fez anotações diárias, John Dalton, né? Fez anotações diárias, todo dia ele anotava as condições atmosféricas de umidade, de temperatura, dos ventos. E durante 46 anos ele tinha cadernos e cadernos sobre essas anotações. Ele era muito fissurado pela atmosfera e pelos gases. Ele acabou criando uma teoria sobre pressões parciais, que vocês vão estudar só no terceirão. Ele é a mesma figura que acabou sendo conhecido, ou uma doença que ele portava sendo conhecida como daltonismo, em homenagem a John Dalton, que é essa figura. O John Dalton ele acabou usando seus conhecimentos de gases para tentar explicar do que a matéria era feita. E para isso ele utilizou esse retorno a essa teoria, essa ideia, né, filosófica do átomo, essa ideia atômica, lá da Grécia Antiga, do Demócrito e do Leucipo. Bem, ele fez vários experimentos com gases. Ele tirou quais conclusões? Conclusões muito interessantes, inclusive, de que o átomo era uma esfera maciça, indivisível, eterna, indestrutível. Assim como os gregos tinham falado. Os gregos acreditavam que o que fazia, por exemplo, a água e o fogo serem diferentes, um pedaço de grama lá no chão e um pedaço de ferro serem diferentes, eram que os átomos que constituíam esses materiais, eles tinham era uma esfera com uma superfície diferente. Ela era um pouquinho pontiaguda, ou ela era mais lisa, mais áspera, mas eram esferas que tinham um formato um pouquinho diferente umas das outras e faziam com que as propriedades eram diferentes umas das outras, né? Se fosse você levar um golpe com uma pétala de rosa, não vai doer tanto quanto um golpe com uma barra de ferro, porque os átomos da barra de ferro têm um formato que fazem doer quando batem em você. Essa era a ideia dos gregos. O que o Dalton fez foi dizer que o que diferenciava um elemento químico do outro, por exemplo, ferro e cobre, ou nitrogênio e oxigênio, era que esses elementos eles tinham átomos de massas diferentes. O que diferenciava um átomo do outro para Dalton eram as massas. E aí, um átomo de oxigênio, por exemplo, tinha uma massa diferente do átomo de hidrogênio. E aí as massas eram o que diferenciavam os elementos químicos. A gente acredita nisso até hoje? Não. Na verdade, isso já caiu por terra, então essa ideia do Dalton lá do começo do século XIX não é totalmente aceitável até hoje. A gente já tem uma evolução desses conceitos, desses que a gente conversou até agora, mas ele contribuiu bastante para que a gente tivesse os conhecimentos que a gente tem. Existem algumas transcrições de tabelas que ele fez com elementos químicos e seus símbolos. E aí isso dava a ideia de que ele acreditava, na teoria que ele montou através do estudo de gases, de que os elementos químicos eles acabavam se juntando para formar as substâncias que a gente conhece, por exemplo, água, por exemplo, gás carbônico, por exemplo, amônia. Então, a ideia de que existem moléculas e as moléculas são feitas a partir da união de átomos, que é uma ideia que a gente aceita até hoje, ela já existia nesse modelo de átomo, a gente chama modelo atômico, esse modelo de tentativa de explicar o átomo, a gente chama modelo atômico, e o primeiro na história, o modelo atômico que aparece na história ocidental foi do Dalton mesmo. Então, o primeiro modelo atômico que a gente está estudando era esse, já continha essa ideia de molécula e átomo, que é uma coisa bastante revolucionária, bastante importante. E aí, uma coisa que a gente usa até hoje, e a única que ele escreveu no artigo que ele publicou sobre o assunto, a única que a gente ainda usa até hoje é que os átomos, quando eles participam de uma reação química, a reação química faz o quê? Pega os átomos que tinha no começo, desgruda um átomo do outro e monta novas substâncias através da união desses átomos. Então é como se tivesse certos átomos ligados de um jeito, a reação química faz o quê? Desliga um átomo do outro e liga de outra maneira para formar novas substâncias. Tá? Essa ideia é uma ideia que a gente usa até hoje, essa é uma ideia válida da teoria atômica do Dalton. Tá? Essa teoria atômica do Dalton, por ser uma esfera, acabaram batizando na história de modelo atômico da bola de bilhar. Por que bola de bilhar? Porque a bola de bilhar é uma esfera, e o modelo atômico dele era uma esfera maciça, né? Não tinha um oco na parte de dentro, e resolveram chamar assim. Tá, bola de bilhar, é um nome tosco, bola de sinuca, mas é assim que chamam, tá? Um modelo apelidado de modelo da bola de bilhar. A gente vai parar os nossos estudos sobre átomo no Dalton? Não.
Hoje a gente vai parar no Dalton, mas na aula que vem a gente vai conversar sobre outras figuras importantes na história do estudo do átomo. E aí a gente vai acabar chegando no que a gente tem de ideia de átomo hoje em dia, no século XXI, mas isso aí vai demorar um pouco para a gente chegar. Então a gente vai passo a passo contando um pouco dessa história e a gente vai aprendendo daí quais são as diferenças entre um modelo atômico e o outro que o sucedeu. No caso, na próxima aula a gente vai acabar falando sobre o modelo atômico do Thomson e o do Rutherford, que são dois modelos atômicos que vieram na sequência, ali na virada do século XIX para o século XX. E aí a gente vai ter que aprender o que disso? A gente vai ter que aprender quais são as características de cada um desses modelos, por que eles fizeram sentido na época, da onde que vieram as conclusões que os cientistas tiraram. No caso do Dalton foi dos estudos sobre gases e atmosfera. No caso do Thomson foi, a gente vai acabar aprendendo na próxima aula, que foi com estudos em relação a gases rarefeitos e correntes elétricas em um aparelho chamado ampola de Crookes, mas isso é para a aula que vem. Rutherford, por exemplo, fez experimentos com radioatividade. Entender da onde que veio a teoria atômica de cada um desses cientistas, por que ela fez sentido na época e por que ela foi substituída, de certo modo. Por que a teoria atômica que veio depois dessa acabou superando ela? O que ela usou da teoria atômica que veio antes e o que ela deixou de lado porque ela provou que não era necessariamente verdade, né? Então, esse é o tipo de raciocínio que a gente vai acabar tendo em exercícios, quando a gente for fazer, na prova, quando a gente for fazer a prova. Então, fiquem ligados nesses aspectos nas próximas aulas. Eu quero fazer agora 2 exercícios bem tranquilos, exercícios como se fosse da apostila. Eu peguei da internet, vou colocar aqui do lado na edição, e aí eu vou ler aqui do lado, porque eu vou ler no meu computador, então na edição você dá uma olhadinha no que está aparecendo na tela, tá? Os exercícios são esses daqui. O primeiro deles, aqui, tem uma figurinha, está escrito uma frase. Considere o sistema a seguir em que os átomos são representados por bolas. Então tem essa figura, tem aquelas bolas vermelhas, tem a bolinha preta e a bolinha azul. Tá? Por que tem cores diferentes e tamanhos diferentes? Ninguém explicou por quê, mas por enquanto vamos aceitar. Em relação à imagem, podemos afirmar que ela representa o quê? Isso aí é um exercício que faz uma ponte entre o que a gente estava estudando antes e o que a gente está estudando agora. Porque não sei se você lembra, a gente estava estudando substância simples, substância composta, lembra? Feita de um elemento químico só, feita de mais de um elemento químico. Nessa figura, o que está aparecendo como bolinhas diferentes são elementos químicos diferentes. Então, a bolinha vermelha é um tipo de elemento químico. Suponho, olhando daqui, pode ser um oxigênio. Por quê? Por conta da geometria em que as moléculas estão organizadas. Aquela bolinha preta, me parece, daqui, hidrogênio, H, por conta do tamanho e da geometria das moléculas estar ligado ali. Mas não é um conhecimento que você precisaria ter. Eu estou conjecturando aqui, pensando alto. E aí a bolinha azul ali, não tenho a menor ideia do que pode ser. Então tem uma bolinha azul que eu não sei, nitrogênio provavelmente. Pode ser. Enfim, a gente tem elementos químicos diferentes sendo representados por bolinhas de cores diferentes. E aí, em relação à imagem, podemos afirmar que ela representa ou apresenta o quê? Cada bolinha daquelas é como se fosse, repare ali, um átomo. Existem átomos de elementos químicos diferentes. Existe o átomo vermelho, existe o átomo preto, o átomo azul, e esses átomos se unem, formando aquelas pequenas uniões que aparecem ali, por exemplo, um átomo vermelho com 2 pretos, ou 2 átomos vermelhos, ou 2 átomos vermelhos e 2 pretos. Aquelas pequenas uniões, aqueles pequenos conjuntos de átomos a gente pode chamar de moléculas. E aí, existem alguns tipos diferentes de moléculas. Cada molécula dessa representa uma substância diferente. Isso a gente já discutiu, na verdade, na matéria do que a gente viu até agora, tá? Nas aulas presenciais mesmo. Estou só aqui fazendo um exercício que faz um pouco de ponte sobre o que a gente viu, né? E agora pensando na ideia de que existem esses átomos. Bem, vamos ver. Em relação à imagem, podemos afirmar que ela apresenta o quê? Letra A, 21 átomos. Quantas bolinhas você consegue contar ali? 3, 5, 8, 12, 14, 16, 20. Não tem 21 átomos, tem 20, segundo a figura, né? 20 bolinhas. Letra B, 6 substâncias
Uma substância, a gente estudou, ela era representada por uma fórmula, por exemplo. Uma substância água, ela tem uma fórmula, H2O. Isso a gente já viu, né, nas aulas presenciais. Outra substância, CO2, que é o dióxido de carbono. Aqui, quantas substâncias diferentes existem? Tem a substância que está representada por uma bolinha vermelha com duas pretas. Tem a substância que é só duas bolinhas vermelhas. Tem a substância que são duas bolinhas vermelhas com duas pretas, três. Três substâncias até agora diferentes. E tem aquela substância diferentona ali, que é uma bolinha vermelha com uma azul e com quatro pretas em volta. Então são quatro tipos diferentes de conjuntos de bolinhas que a gente tem ali. Então são quatro substâncias diferentes que a gente tem. Tá? Ali está dizendo que são 6 substâncias? Não, são 4 só. Tem aquela vermelha com duas pretas, tem as duas vermelhas com as duas pretas e aquela que envolve o azul ali. São 4 substâncias diferentes. Em relação à imagem, podemos afirmar que ela apresenta, letra C, 5 moléculas. O que são moléculas? Moléculas são pequenos conjuntos de átomos ligados uns aos outros. Quantas moléculas diferentes tem? Na parte de cima tem uma à esquerda e uma à direita. E na parte de baixo tem 4 moléculas. Repara, tem, claro, moléculas repetidas, né? Tem substâncias ali repetidas, moléculas repetidas. Mas se você for contar todos os conjuntinhos que existem de bolinhas unidas, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moléculas diferentes. Tá? Existem tipos, né, diferentes dessas moléculas, mas são 6 conjuntinhos ali. Tá? Tá escrito na letra C que são 5. Mentira, são 6. Letra D, 4 elementos químicos diferentes. Bem, elementos químicos, vamos procurar. Tem a bolinha preta, tem a bolinha vermelha e tem a bolinha azul. Só, são 3. 3 elementos químicos e não 4, como está escrito. Letra E é uma mistura. Lembra o que era mistura? Mistura era um sistema que tinha mais de um componente. Por exemplo, H2O e CO2 é uma mistura. Apenas H2O é uma substância. H2O e CO2 é uma mistura. Aqui a gente tem a substância ou uma mistura? Uma mistura, né? A gente tem claramente mais de uma substância diferente ali. Então a gente tem uma mistura, ok? Então fica a letra E na resposta desse exercício. Tranquilo, né? Só para relembrar um pouco do que a gente já viu. Agora um outro exercício que vai aparecer aqui é mais sobre o modelo atômico do Dalton mesmo, tá? Escrito assim, qual das alternativas a seguir não apresenta um dos postulados propostos por John Dalton em seu modelo atômico? Então, o que são postulados? No artigo científico que o Dalton publicou, ele fez algumas afirmações para que a teoria dele fosse verdadeira. Tá? Se vocês quiserem acreditar na minha teoria, eu tenho os dados aqui, e é o seguinte, tal. Os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis, eternos. As reações químicas são rearranjos de átomos. Os átomos de elementos diferentes diferem sem massa. Então essas afirmações são os postulados da teoria do Dalton. Tá? E aí aqui o exercício trata disso. Qual que não apresenta uma informação que tinha no artigo do Dalton? Ou seja, o que não tem nada a ver com a teoria atômica do John Dalton. Vamos dar uma olhada. Letra A. Substâncias químicas diferentes são formadas pelas combinações de átomos diferentes? Certo, você deve ter visto naquela imagem, por exemplo, tem a molécula de CO2, que tem ali um pequeno conjuntinho de átomos. Tem a ver com um pouco com o exercício que a gente acabou de ver. Né? Cada substância diferente tem um conjunto de átomos diferentes. Sim, isso já aparecia naqueles escritos, naqueles desenhos do John Dalton. Certo. Letra B. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. Sim. Então, se tem um átomo de ferro, se tem um átomo de mercúrio, se tem um átomo de oxigênio, eles têm propriedades diferentes, eles têm massas diferentes. Então, tá certo a letra B. Letra C. O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los? Sim, cada átomo diferente tem um peso diferente. Cada elemento químico, né, diferente tem um peso diferente. Por exemplo, o peso do ferro é um, o peso do hidrogênio é outro. O ferro é mais pesado que o hidrogênio, então eles têm pesos diferentes. Tá? Certo a letra C. Letra D. Acho que é errada, né? Um átomo tem um conjunto de energia disponível para seus elétrons, isto é, a energia de um elétron em um átomo é quantizada. Que? Não tem nada a ver com nada do que a gente disse, do que a gente estudou, do que a gente discutiu, nada, não tem nada a ver. Elétron, nem citei esse nome ainda, quantizado, nem expliquei o que é, então não tem nada a ver. A resposta que a gente marca é a letra D, porque ela não tem nada a ver com o modelo atômico do John Dalton. Tá? E a letra E, uma substância química composta é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos. Então, você tem lá um átomo de hidrogênio com um átomo de oxigênio, eles juntos vão formar uma substância composta. Correto. Então, a única que não tem nada a ver com o que veio do modelo atômico do Dalton é a letra D mesmo, que fala de elétrons, quantização, que são termos que a gente não estudou ainda, não tem nada a ver com o modelo atômico do Dalton, ok? Então, agora, pessoas, eu vou colocar aqui uma imagem. Essa imagem
Agora eu vou passar a tarefa de vocês. Qual que é a tarefa de vocês? Eu vou pedir de vocês um resumo de um texto. É um artigo científico, então a linguagem dele é um pouquinho pesada. Vocês têm uma semana para fazer, para dar uma lida nele. Ele tem 7 páginas, mas tem algumas figuras, tá? Então, no fim das contas, dá tipo umas 5, 6 páginas de texto, tá? Que é para você fazer o quê? Para você ler esse texto, para você tentar resumir as informações contidas nesse texto, que é um texto que traz bastante informação sobre o modelo atômico de Dalton, sobre o que veio antes, sobre discussões, sobre a vida particular dele, enfim, tem bastante coisa. E é para vocês lerem esse texto, que está disponível. Vamos ver, o endereço é qnesc.sbq.org/online/qnesc20/v20a07.pdf. Vocês não vão decorar isso, então eu vou colocar aqui o título dele, que é 200 anos da teoria atômica de Dalton. Esse é o título do artigo. É um PDF que você acha no Google pesquisando. 200 anos da teoria atômica de Dalton. Esse é o título dele e esse é o artigo que você vai acabar lendo. Tá? E aí você faz o quê? Você lê esse artigo e aí você faz um resumo. Tá? Um resumo de 5 a 10 linhas. Só isso. Leia ele do começo ao fim e faça um resumo das ideias todas presentes, né, de uma maneira sucinta ali, de 5 a 10 linhas. Essa é a tarefa, tá, que eu vou pedir para vocês para a semana que vem. Ok? Para vocês fazerem, para vocês estudarem, para a gente já ter uma aula da semana que vem um pouquinho melhor, para vocês terem mais ideia. Qualquer dúvida que você tiver em relação, seja a discussão que a gente teve sobre modelo atômico, sobre filosofia, seja sobre o artigo ou trabalho que você não conseguiu ler, não entendeu alguma coisa, não conseguiu achar, qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar nos comentários do vídeo aqui embaixo e aí eu te ajudo, eu recebo uma notificaçãozinha aqui no meu celular e eu vou lá e te respondo, tá, o quanto antes, beleza? Então, pessoas, por enquanto esse nosso primeiro encontro foi light, foi leve, foi só uma discussãozinha, nada demais. E é uma discussão que vai levar a gente para caminhos mais psicodélicos mais para frente. A gente vai falar de coisas muito loucas, sobre mecânica quântica, por exemplo, mas isso vai demorar um pouquinho, tá? Não vai ser na semana que vem, mas a gente vai usar essa ideia de átomo, que é essa partícula indivisível que veio lá da filosofia dos gregos, que passa por Dalton, depois Thomson, Rutherford, Bohr, Heisenberg, Schrödinger. A gente vai acabar estudando uma linha do tempo e a gente vai chegar em conhecimentos um pouco mais psicodélicos que esse que a gente viu hoje, tá? Por mais que já seja um pouco estranho. Então, desejo a vocês uma boa semana. É bom entrar em contato com vocês novamente. Espero que vocês consigam ler sem muita dificuldade esse artigo e fazer seu resumo lá de 5 a 10 linhas, pois esse é o trabalho que eu passo essa semana, ok? Galera, um abraço para vocês. Valeu aí pela atenção. Uma boa semana, se cuidem e até mais. Abraço.